Olá! E agora em contagem regressiva, hoje dia 81. O nosso final é dia 90, então faltam poucos dias para concluirmos o nosso projeto. Espero que você esteja comigo aí acompanhando e lendo. Com certeza teremos sido melhores pessoas, mais conhecedoras da palavra no final desses 3 meses. Vamos lá então? Hoje leremos 1 Pedro e 2 Pedro juntos. Uns bons capítulos também, mas como eu disse, vamos aprender aqui mais, aprimorar na palavra, porque isso nos edifica também. Faz com que Cristo cresça em nós. Vamos lá então direto? 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora, que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente.
pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. 1 Pedro 2. Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aqui falando de Jesus, né? Que é a pedra em Sião colocada, a pedra da edificação, da estruturação de toda a igreja, a partir dela é Cristo. E aqui fala, no entanto, que nós acreditamos, logicamente baseado na palavra, que é aquela conversa de Pedro com Jesus. Você olha, tu és Pedro, que é o nome de Pedro, a tradução, né, do nome dele, e sobre essa pedra edificarei a igreja. A igreja é edificada sobre a pedra que é Cristo. Aqui fala, em Sião vou colocar uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que se apoiar nela nunca será envergonhado, porque ele é Cristo, e Cristo é a pedra de base de igreja, volto a dizer. Versículo 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Quer dizer, é pedra angular e de estruturação para aqueles que creem que Jesus é a base, e é pedra de tropeço para aqueles que não querem acreditar, que vão tropeçar nessa falsidade de achar que não é Cristo e vão cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Olha aqui o versículo 13, eu vou repetir. Por causa do Senhor. O fulano não merece que eu me submeta à autoridade dele. Mas a gente não faz porque a pessoa merece. A gente faz porque a gente obedece a Cristo. E a palavra diz que tem que se submeter à autoridade constituída entre os homens, porque essa autoridade é permissão de Deus. Pode ser que a gente tenha líderes que a gente mereça por causa da nossa iniquidade, por causa da nossa ação ruim e pecadora. E por isso, então, acabamos, é permitido que venha sobre nós autoridades que não são boas. Mas a Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Então é importante que nós busquemos e oremos por autoridades justas para nos governar. Mas se ela não for justa, devemos respeitá-las assim mesmo por causa do nome de Jesus. Versículo 15, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Sou livre e faço o que eu quiser. Tá bom, você é livre e faz o que quiser, cristão que eu estou dizendo, né? Desde que você se
viva a liberdade de forma que sirva ao Senhor. Nós não somos escravos do mundo, mas nos sujeitamos a sermos servos de Cristo. Versículo 17. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também os maus. Então, aqui, ó, chamando que os escravos, quem se tinha escravos, deveriam se sujeitar aos seus senhores, independente do que eles sejam, porque Deus vai avaliar o nosso comportamento para com as pessoas, a nossa bondade para com elas, e também avaliar delas para conosco, mas aí é uma questão de Deus com elas. Versículo 19, porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Quer dizer, eu fiz algo errado, recebi uma correção porque eu fiz algo errado, qual louvor tem nisso? Mas eu fiz tudo certo, eu recebi uma punição, ou recebi um rechaço, ou recebi uma retaliação, ou uma perseguição por causa do que eu fiz certo, e eu ainda permaneço fazendo certo, isso é louvável diante de Deus. Versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas.